evangélica de vida, de família, saiu essa última reportagem, eu vi agora quando estava de férias, estava lendo uma última pesquisa sobre filhos de crente. Tá? Eles fazem uma média entre 5 anos, veja bem a base, 5 anos a 17 anos, entre 5 a 17 anos, de uma juventude hoje, filhos de crente, dentro das igrejas do Brasil, estatística não é minha, é deles, dizem que apenas 19% tem uma vida que conhece a Jesus. 19%. 80% eles dizem que essa falta de intimidade ou de conhecimento dos filhos são responsabilidades dos pais. Aí eu procurei saber por que essa falta de responsabilidade. Procurei saber lendo a matéria, claro, porque eu não faço parte, não sei o nome desse escritório de coisa. Então, eu estou lendo, eu estou passando ao que eu leio, que eu me informo, porque a gente se preocupa com os seus filhos, tá? A gente se preocupa mesmo com os seus filhos. Talvez a gente até se preocupa mais do que muito pai, do que muita mãe. Me desculpa a sinceridade, porque a gente vê o resultado lá embaixo na sala de aula. A gente vê o resultado. A professora, você pode perguntar à professora que ela vai dizer quem é ou quem são seus filhos na sala de aula. O professor conhece muito, às vezes até mais do que pai e mãe. Porque é lá embaixo que a gente vê. Estou falando de Deus, não estou falando de educação, estou falando de Deus. E aí eu procurei ler mais a fundo o que era isso. Eles disseram que é falta de continuidade nas casas do que os filhos aprendem nas igrejas. Eu até pensei que era falta de continuidade da igreja. E ficaria muito triste se fosse assim. Mas não, é falta de continuidade da igreja em casa. Então, pelo amor de Deus, não estou falando que é nenhum de vocês. Sinceramente, não estou mesmo. Eu trago apenas as informações porque eu quero alertar, no bom sentido. Porque eu tenho certeza que vai doer em você, que é pai e mãe, vai doer a gente que é pastor dos seus filhos. Ver seus filhos no final do tempo, longe de Jesus, longe da igreja. Vai doer muito na gente. Porque a gente vai se questionar onde eu errei na caminhada. Porque aqui dentro tem crianças, eu vi aquela moça lá, cadê aquela moça lá? Eu vi ela nascer. Onde, na casa dela, eu digo, meu Deus, ela me passou. Misericórdia, Jesus. Ou eu estou diminuindo, ou ela está crescendo muito rápido. Eu vi nascer. Outros mais, os mais últimos agora. Ai, eu vi nasceu. Felipe, eu vi nascer. E outros que estão aqui, a gente sabe que nasceram na casa do Senhor. Então a gente se preocupa com seus filhos, tá bom? Então a gente só pede a você dar continuidade no que a gente. Não desperdice o nosso tempo. Porque o nosso tempo em Deus é muito valioso. Isso são as coisas do Senhor. Tá? Não é da igreja, é de Deus. Então, guarde bem essas informações, porque é boa. A gente se interessa de buscar informações para você, porque às vezes a gente conhece a vida de vocês, porque é a mesma da nossa. É muito trabalho. A gente trabalha muito, a gente corre muito. Não tem tempo para ler essas coisas. Mas a gente tem sempre alguém com tempo e passa de informação. Tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês e nos ajude. O tema dessa manhã, o foco dessa manhã é regredir, vírgula, jamais. A palavra regredir é alguém que conhece algo, confia, acredita, mas na caminhada da vida se distancia, deixa passar. Aí tem uma música que eu separei, deixa passar. Vai deixando de acreditar no que aprendeu. Quer ver um exemplo? Quantos aqui já determinaram no final do ano?
Eu já falei isso aqui, já preguei uma vez sobre essa passagem, estou pregando a mesma passagem, porque a Bíblia é a Bíblia. Você vira e volta, você deve ter um texto. Agora, do jeito que vai seguir é diferente. Quantos aqui já chegaram no início de um novo ano, no dia 31, no dia 1º, traçando um projeto único, um projeto, não vou dizer muitos, porque quem não cumpre um, não cumpre tudo. Então, este ano que começa, eu vou mudar a minha vida nisso. Quantos já fizeram um projeto do dia 31 para o dia 1º? Aqui ninguém vai ser envergonhado. Não tem esse ato de vergonha ninguém, né? Mas as pessoas ficam com vergonha. E eu também já fiz, eu já leio. E aliás, eu faço todo ano. Mas às vezes não chega nem março. Nem março a gente já está quase desistindo. Deixando de lado. A caminhada, o peso, os problemas, a dificuldade às vezes chega e assola. E a gente vai esquecendo do projeto. Eu não vou dizer nem um projeto de emagrecer, porque é bobagem. Porque o problema de emagrecer está entre dezembro a dezembro. De dezembro a dezembro é um problema sério. Não é o mês de dezembro, são os 12 meses que a gente come. Não estou falando ainda, estou falando de projeto de vida. De projeto de vida. E aí a gente esquece. A gente deixa, abre mão. E fica para lá. Às vezes a gente lembra, mas as forças são contrárias, elas não deixam a gente pensar. Aí você pensa assim e diz, sabe de uma coisa? Eu não tenho tempo para pensar nisso agora. Meu projeto mudou, a minha vida mudou e agora eu preciso pensar em outra coisa. A gente vai ler essa manhã, está lá, Hebreus 12. Lá está a palavra de cá. Hebreus, que estava ali, né? Aí o Papai Noel mudou, né? Aí está lá, Hebreus 12, 1 a 4. O livro de Hebreus foi escrito por um autor que ninguém sabe. Eu já digo que é Paulo, porque a concepção do livro de Hebreus é toda de Paulo. Sabe? Toda. Então, se eu falar Paulo, não pense que eu estou errado. Não vai dizer que eu estou certo, porque eu não posso afirmar. Mas pela leitura de Paulo, as cartas de Paulo aos Coríntios, aos Colossenses, então você vê que quando chega os Hebreus, é uma continuação muito grande. Parece que é Paulo, mas tudo bem. Vamos dizer assim. Os Hebreus, esse povo que Paulo escreveu essa carta, era um povo que tinha saído do judaísmo, tinha saído da lei de Moisés, tinha se convertido. Mas aconteceu com eles exatamente isso que estava acontecendo aqui, ó, nesse foco dessa manhã. Eles estavam saindo daquilo que eles acreditavam. Você já ouviu aquelas pessoas que você fala assim, pô, irmão, você não confia na sua salvação? A pessoa fala, eu já nem sei mais se eu sou salvo. Você não confia no amor de Jesus? As coisas erradas que eu estou fazendo, eu acho que Jesus já não passa nem perto de mim mais. Você não acredita que o Senhor é o Senhor que te ama e que peleja por você? Eu acho que na minha luta eu estou sozinho. Deus não olha para a minha luta, porque a minha luta é muito difícil. Eu não vejo nenhuma vontade de Deus na minha luta. Quantos você já escutou ou conhece alguém que fala assim nas suas horas de angústias? Porque as lutas, irmão, não são leves, não. A luta de crente, elas são difíceis. Porque a luta de crente, a luta do crente, quando ela não é uma luta natural, própria, que ele cria problemas, ainda tem a pitadazinha do diabo no meio dessas coisas. Ainda tem o diabo que ainda usa, sabe, esse salzinho que acaba com o gosto para jogar na nossa luta. Porque Jesus já disse que no mundo nós teríamos aflições, não é verdade? Mas o que ele diz para a gente? Tenha bom ânimo. Ou seja, não regrida. Não saia do teu foco. Não saia. E aí o autor dos Hebreus traz uma visão gostosa da gente entender. Vamos ler essa passagem. Estou olhando para lá, até porque eu estou lá, olhando para cá. Vamos ler lá. Diz assim, ó. Olha, você sabe que a Bíblia ela não tem uma sequência cronológica, ela não tem uma forma de ser. E também ela não tinha capítulos. Não a Bíblia, mas o manuscrito não tinha capítulo. Eles eram escritos direto. É algo que
Você não parava de ler. E vai direto. Né? Parece até quando você põe a Bíblia para ouvir no auge, o capítulo tal, e ele continua lendo, se você não prestar atenção, onde eu estou? Estou perdido. É desse jeito que era a Bíblia, era desse jeito que era as Escrituras do Senhor. Aí o autor diz assim, portanto, depois de ter falado outras coisas, você pode ler depois lá, ele continua falando assim, portanto, olha, no final das contas, olha, seguindo o pensamento, nós também o quê? Aí vai dizer ali, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Diga assim, nuvem de testemunhas. Deixamos todo o embaraço. Na minha versão é peso. Embaraço, tudo bem. Freio. E o pecado? Porque tem gente que prega esse tema, ele fala assim, deixando todo o peso do pecado, todo o embaraço do pecado. Não. Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Ele diz, deixando todo o embaraço e o peso de tão de perto nos rodeia. O peso do pecado. Tá? O pecado de tão perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele atribui a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada de fé, como uma corrida de um atleta. Porque naquela época era muito comum o atleta correr. Tinha corrida naquela época. Aí ele vai em frente. Olhando para Jesus, o autor consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Até o 4, tá? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em nossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ele está dizendo o seguinte, nessa frase, para poder ficar um contexto, de repente eu não posso ter dado um tom. Vocês ainda não lutaram até o sangue por causa do pecado. Mas ele fez por nós. A nossa luta do pecado não é até sangrar. Porque a luta do pecado, Jesus já venceu por nós. Tá? Esse é o versículo 4. Então vamos lá. Vamos voltar no início de todas, lá no início de toda o tema dessa manhã. O autor aos Hebreus está trazendo os irmãos hebreus que saíram do judaísmo, que tinham deixado as suas maneiras de servir, as 613 leis de Moisés, que não conseguia servir. A gente está cansado e careca trocentas vezes de falar isso, mas ela tinha aqueles hábitos, sabe? A lei de Moisés era meio estranha. Você vê, aqui nós temos, geralmente aqui são famílias que sentam juntos, mas deixa eu usar a Aline e a Azael, que estão lá atrás, que são irmãs, mas não são famílias, e sangue. Lá, na lei de Moisés, Azael e a Aline, elas tinham que sair dali depois que acabasse a reunião e se lavar todas. Elas tinham que pegar a roupa parecia que era convite naquela época. A roupa que elas estavam no corpo, elas não entravam em casa com a roupa. Elas deixavam os sapatos, a sandália fora, tirava a roupa, entrava no tanque no banho, se banhava e aquela roupa tinha que lavar. Ela tinha que se lavar da cabeça aos pés, só porque ela encostou no Azael, só porque ela encostou na Aline. Porque elas podiam ficar impuras, porque elas não sabiam da vida da outra. Era estranho isso. Você não podia apertar a mão de alguém. Se você apertasse, você tinha que correr para casa para lavar o seu corpo todo, porque a mão te levava o seu corpo a estar contaminado pelo pecado do outro. Era a lei de Moisés. Eles chamavam isso de batismos. Você tinha que se batizar quase todos os dias, porque o batismo simboliza o quê? A morte e uma nova vida. Olha quantas vezes esse povo era batizado por dia.
entre outras e outras coisas. Esse povo abandonou esse termo, abandonou essa crença e começou a encontrar um Jesus que trabalhava de uma forma mais suave, mais leve, que não tinha essas coisas. Um sacerdote ele não podia colocar a mão no defunto, não era nem no defunto, era até mesmo no caixão, porque se tornava impuro. Aí Jesus encontra com a mulher de Naim, toca, e era um jovem, ele ressuscita. E o povo ficava, peraí, mas ele é impuro, ele agora apodreceu, ele agora... Não, e Jesus continuou do mesmo jeito. Esse era o Jesus que era pregado por autor de Hebreus aos hebreus, porque eles criam essas coisas. Eu vejo muito crente, irmão, eu vejo muito crente até hoje que veio de outras religiões, que tem hábito de muitas coisas, tem hábito de tornar coisas santas que não são santas, sabe? Tornar coisas santas que não são santas. Aqui na mesa nós temos o vinho e o pão. Esse vinho e o pão, até agora naquela mesa ali, continua sendo vinho e pão, qualquer um. Qualquer pão. Qualquer pão que você come em qualquer lugar, qualquer suco que você toma em qualquer lugar. Mas desde o momento que a gente põe as mãos levantadas e ora a Deus e pede para Deus transformar esse material humano, simples, natural, em elementos santos, ele já mudou a sua forma de ser. Na nossa fé ele passa a ser algo santo. Essa é a responsabilidade que nós temos quando nós trazemos filhos e apresentamos na casa do Senhor. O que nós estamos dizendo? Senhor, nós, por mais que iremos viver uma vida natural com os nossos filhos, sabendo que eles vão ser crianças, que eles vão ser rebeldes, que eles vão quebrar, que eles vão subir, que eles vão pular, que eles vão crescer, vão ser homens e mulheres de Deus. Mas sabendo disso, mas a partir de hoje, nós estamos trazendo no mundo espiritual a responsabilidade que o Senhor nos deu. Nós vamos criar, mas não é nosso, é seu. Aí o que nós fazemos? Nós transformamos no mundo natural, pela fé, no mundo espiritual, a vida dos nossos filhos, como homens e mulheres que servem ao Senhor, que fazem parte da família do Senhor. Você está entendendo a responsabilidade? Mas sabemos que vão viver a vida natural, vão ser crianças como todas as crianças. Quem sabe Jesus não andou de velocípede, não ralou o joelho? Se é que tinha velocípede na época. Quem sabe que Jesus não correu, caiu os dois joelhos, ralou os dois? Quem sabe que Jesus não chutou uma pedra, jogando bola, sabe de quê? A gente não sabe, foi criança. Foi criança, como a Bíblia diz, mas foi criança. E foi tentado de todas as maneiras. O livro de Romanos diz que ele foi tentado em todas as maneiras. Ele sofreu todas as tentações. Pensa uma aí. Pensa uma. Bem diferente. Pensa. Pois é. Se existia naquela época, ele também foi tentado. Assim como qualquer jovem é tentado. Como qualquer ser humano. Mas todas elas ele cortou e não pecou. Ele foi o único que não pecou e cumpriu as 613 leis. Ele é o único que completou. Por isso que na cruz do Calvário ele diz assim: Pai, está consumado. Eu cumpri tudo que o Senhor me mandou para cumprir. Como as leis, ele cumpriu as leis. E também todo o seu plano. Porque para que fosse morrer na cruz por nós, ele tinha que cumprir tudo que estava determinado, inclusive as 613 leis. Incrível, é Jesus. Nós estávamos falando no grupo de crescimento ontem, algo interessantíssimo. Esse Jesus, ele é tão extraordinário, que não foi Moisés que inaugurou o paraíso. Não foi Moisés, não foi Isaías, viu? Não foi Jeremias, não foi nenhum deles que inaugurou o paraíso. Foi um ladrão. Não era batizado, não tomou ceia, não jejuava, não orava, não andou com Jesus, não. Mas o amor de Deus era tão grande, que quando ele abriu a boca para dizer na cruz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Foi só essas expressões. Jesus: hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino. Agora, se você não aceitar, converse com Jesus. Ó, problema seu. Foi um ladrão que entrou com Jesus. Mas é aquele que, homem de Deus, o céu abria, carruagem de fogo,
depois, né? Velho, é depois. Você não é o primeiro. E tudo que eu fiz, tinha que fazer e faz melhor. Mas é Ele. O critério de Jesus não tem como negociar, irmão. Irmão, essa não é a minha concepção, é o que está escrito na Bíblia. Eu não posso mudar o que está escrito. Mas isso é aquilo que nós falamos ontem no grupo de crescimento. É o amor de Deus. O amor de Deus por Jesus é o mesmo amor de Deus por nós. Não tem diferença. Ah, mas eu do jeito que eu sou? Desculpa. Se você não quer, é só para dizer para Deus, eu não quero teu amor. Aí é você com ele, eu não posso fazer nada. Eu não posso mover aquilo que Deus move. Eu não posso fazer aquilo que Deus faz. E eu não posso tirar aquilo que Deus botou. Mas eu quero dizer que você é uma pessoa especial para Deus. Você é uma pessoa que Ele olhou e disse assim, é você mesmo. Porque a Bíblia diz lá no livro de João, não foi nós que escolhemos a Jesus. É por isso que a terminologia, você aceita Jesus, ela é erradíssima. Ela é erradíssima. E a gente escuta isso, eu me converti, eu vim, quer aceitar Jesus. Jesus não se aceita. Jesus a gente volta. Porque nós somos dele. Nós é que saímos do controle dele. Somos filhos rebeldes, filhos, como é que é o nome daquele filho? Filho pródigo. É o pródigo, né? Tem a parábola? Pródigo. A gente estava no meio, a gente estava debaixo, a gente estava comendo a melhor comida, a gente estava vestindo a melhor roupa. No mundo espiritual nós saímos, mas tem uma coisa, Jesus está sempre na varanda, na cadeirinha de balanço assim, ó, olhando lá para o horizonte, igual aquele pai do filho pródigo, esperando, e daqui a pouco você aponta lá no horizonte, o coração dele fica e quando você chega perto, você já encontra ele de braços abertos, assim, vem, porque ele te ama. Ele tem o meu melhor por você. É por isso, irmão, que a gente não pode. Eu estou entrando por um caminho que eu não sei de onde eu estou entrando. Eu não estou nem no meu texto ainda. É por isso que não tem como a gente pensar e tirar da mão de quem quer tomar a ceia, porque a gente não sabe da vida. Ou então alguém contou da vida da pessoa e a pessoa está ali dentro da igreja. Eu tenho que julgar por ela e dizer assim: você não vai tomar, porque eu estou sabendo do teu pecado. Eu não posso fazer isso. A ceia não é minha, a ceia é do Senhor. A pessoa tem que negociar com Deus. É por isso que a palavra de Deus diz assim: olhar para dentro de si mesmo, julga a si mesmo, analisa a si mesmo, então toma do cálice do Senhor. Amém. Mas eu vim de igreja, não pode. Estou sabendo do seu pecado e olha, para de tomar, porque quando a gente julga alguém, a gente se coloca na frente, achando, se dizendo que somos justos. E tem uma coisa, aqui dentro, a começar aqui por cima, ó, um dedinho, ó, vou botar 5 dedinhos, não tem justo. Não tem justo. Justo é o Senhor. Nós estamos sim sendo justificados por Cristo Jesus a cada dia. Então a gente olhar, sabendo o pecado de cada um. Ah, você não vai tomar porque eu sei o seu pecado. Deus é que precisa saber do pecado. A gente tem que fazer o quê? Passar a ceia. Aí, quando você faz análise, é Bíblia, irmão. Eu não estou falando da minha boca, é Bíblia. Faça você mesmo, analise o seu ser e depois toma do cálice. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Vamos analisando. Se você quiser tomar, problema é seu. Eu é que não posso tirar da sua mão. Entendeu? Sabe por quê? Porque o mesmo amor que está sobre mim, que estou te julgando, está sobre aquele que eu estou julgando. Está sendo julgado. É o mesmo amor. Quem é você para dizer que o amor mudou? A Bíblia diz: não sabeis vós, que são as suas iniquidades, que te afasta das mãos do Senhor. O que é iniquidade, irmão? Não é pecado, não. Iniquidade, não. É o sentimento mal dentro de você, de mim, de nós. São os maus sentimentos, os maus pensamentos, que aí depois, quando acontece, aquilo vem a realidade, aí o pecado só é o resultado. O pecado é só o resultado da iniquidade. Porque primeiro é aqui que vem. Depois daqui, ó, é aqui que vai. Depois daqui, ó, é aqui que toma tudo. Quando você diz, não vou fazer, é porque o seu coração já está cheio. E aí você peca. É por isso que a palavra de Deus diz, quando você pode fazer o bem,
Quando você pode fazer para Deus, e você pode fazer, e você não faz, você peca, não é porque você não fez, não é porque o seu coração está cheio de iniquidade. E a iniquidade diz assim, não quero fazer. Sabe o que acontece? Põe para mim um tema para mim, deixa um tema para mim. Sabe o que acontece? A gente começa a enfraquecer. A gente começa a regredir. Porque a vida com Deus é caminhando o dia a dia, sendo servido. Porque Jesus veio para servir. Tentaram servir a Ele. Ele disse, não. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Eu vim para dar. E dar com abundância. Quando o autor aos Hebreus chegou para esse povo, começou a explicar a eles desta forma, é para que, se depois você ler até o 6, você vai entender muito mais o que nós queremos dizer nessa manhã. Mas eu quero adiantar por causa da nossa ceia. Ele está dizendo o seguinte, ei, não desista não. Ei, não abra mão não. Esse Deus continua te abençoando, esse Deus continua sendo contigo. Mas Ele nos dá uma receita, como toda receita, ela precisa ser seguida. Quando você faz um bolo, você não tenta mudar um pouco da receita, senão corre o risco de ele sair um bolo solado. Ou solar para duro, ou solar para mole, ou não cozinhar direito. Ou a massa não dá liga. Não dá liga. E aí o bolo fica ruim, você tem que jogar fora, fazer o outro exatamente nas medidas. Ele deixa algumas medidas para a gente, ele deixa alguma caminhada, alguma direção para a gente tomar, para a gente não regredir jamais. Primeira, ele diz para a gente, ele diz assim, lá em cima está escrito assim, põe para mim no Hebreus, o Hebreus 12:1, tá? Só para a gente pegar a receita dele. Portanto, ele diz assim, deixamos todo o embaraço. Na minha versão está peso, tá? Deixando todo o embaraço. Deixamos todos os maus exemplos. Tudo aquilo que nos prende às coisas que nós não devemos estar presos. Quando a gente olha para essa primeira receita, deixamos todo o embaraço, e a gente começa a entender que nós temos uma nuvem de testemunho. Alguém diz que essa nuvem de testemunho, eu ouvi pregação dizendo que é uma nuvem de demônios que fica olhando para poder tomar conta da nossa vida. Alguns dizem que são os profetas que estão olhando para ver se a gente vai fazer direito, os anjos. Nada disso. Quando ele fala dessa nuvem de testemunho, ele está falando lá no capítulo 11, anterior, esse é o 12. Os heróis da fé. Os heróis da fé estão olhando para a gente e dizem assim, ei, não desiste não, meu filho. Eu passei por pior do que você passou. E eu venci. Você também vai vencer. Olha para trás, vê o que nós sofremos. Olha o que Paulo está falando aos Hebreus, para que eles possam não desistir. E às vezes, irmãos, aqui, a gente veio do Brasil, porque lá a gente tinha N problemas. Chegou aqui, o problema mudou? Não, o mesmo problema, ele está com uma característica diferente. Mudando maior. E aqui nós adquirimos outros problemas. Nós somos o problema. Nós somos o problema. Porque nós não abrimos mão dele. E aí a gente fala assim, a última coisa que eu preciso fazer é ir para a igreja. Porque primeiro eu tenho que resolver tudo que eu tenho que resolver. Se eu não resolver, não dá jeito. Não consigo. Viu quem vai passar pelo batismo? Você pergunta, você quer batizar? Eu não estou preparado. Quem está preparado, irmão? Quem se prepara para servir a Jesus? Me diga quem? E como se prepara a minha vida? Porque eu preciso ensinar isso. Eu não sei. Porque o próprio Jesus disse assim, ei, venha do jeito que está. Venha. Venha do jeito que está. Depois, você vai ver que você vai mudar a sua forma de estar. Não tem jeito, irmão. Não tem como preparar para seguir a Jesus. Não tem como preparar para ir para batismo. Não tem isso. E a luz da Bíblia, depois você procura
e vai tentar descobrir, depois você me diz, tá? Não tem nem curso de batismo. Não tem curso de batismo. Paulo falou assim, olha, quando você converter, vai para a igreja, faça o curso de batismo. Tem isso? Alguém já viu na Bíblia? Não. Conheceu Jesus? Reconheceu que ele é seu Senhor? Mergulho velho. Água. Mas ele está fumando, ele está bebendo água. Água. Mas ele, água. Deixa Jesus ser Jesus. Você não vai mudar a vida da criatura. Agora, a palavra de Deus, que é poder de Deus, quando ela entra, ela faz mudança. Quando Jesus chega, algo se transforma. Aonde ele está, tudo se faz novo. Nova criatura. Irmãos, é Bíblia. Aí a gente fica assim, passa pelo curso de batismo. Aí o velho vem, passa pelo curso de batismo. Aí no final do curso de batismo, 3 semanas, 1 mês. E aí, como é que você está agora? Continua fumando. Espera mais 6 meses. Aí o diabo veio, arranca da igreja. Lembra daquele antíope? Ele disse, eu entendi. Eu entendi tudo que você me disse. E agora? Ali tem uma poça d'água. Joga o velho lá. Pum! Batizou e caminhou. Irmão, o que muda é andar com Jesus e estar em Jesus. Se você for esperar mudar a sua vida para seguir a Jesus, você não vai seguir nunca. Por quê? Porque o próprio diabo está ao derredor, tentando tragar. E se tem algo que o diabo não gosta, é quando você decide a servir a Jesus. Quando você decide a seguir a Jesus. Tudo que ele pode fazer. Você já viu na vida, você já tentou reconverter um crente desviado? Se é que tem essa palavra reconverter, né? Porque não existe. Um crente desviado não tem muita desculpa. E principalmente são os erros dos outros. Ele vira juiz. Como é juiz? Como é juiz? Tem coisas que são absurdas de ouvir. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. É necessário que a gente faça, porque a Bíblia diz que nós somos pacificadores. A gente tem que fazer essa parte. Mas tem irmãos, entre parentes e camas, chaves e colchetes que você quiser, de qualquer coisa. Tem irmão que você tem que fazer assim, Senhor, eu desisti. Agora é somente o Senhor, porque o que eu pude fazer como filho, como servo, como pacificador, eu fiz agora, é nas tuas mãos, porque não dá. Tem irmãos, irmão, tem irmãos, ex-irmãos, ou irmão, ou falecido irmão, como queira chamar, pessoas que se distanciaram, que não dá para ter diálogo, porque sempre tem desculpa. Mas não são eles. Não, é o diabo botando palavra na boca deles. Sabe por quê? Eu digo para vocês com toda certeza, eu explico a você, que quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, ele limpa toda a casa. É Bíblia, está na Bíblia, pode ver. Quando Jesus, você aceita Jesus, nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem, limpa a casa toda, adorna a casa, e ali ele habita. Agora, quando a gente se distancia, a casa fica vazia, as portas ficam abertas, e aqueles demônios que saíram, voltam 7 vezes mais na vida da pessoa. Parece que é uma historinha, parece que é um exagero. A Bíblia que diz, não é a minha palavra, não é porque eu vim com o Espiritismo, irmão. Não é isso. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que volta 7 vezes mais. E eu quero dizer para você que cada demônio, quando eu falo assim, tem um demônio, esse demônio é uma legião. Vem 7. Lembra do Gadareno? Lembra do Gadareno? Era uma pessoa só. Aí quando Jesus perguntou, qual é o seu nome? Ele fala, meu nome é Legião. Ele não diz, nós somos uma legião. Não, meu nome é Legião. Imagine esse que voltou a trazer 6 mais. O mundo espiritual é muito sério, irmão. É muito forte. A gente tem que entender isso. Aí é difícil de dialogar com essas pessoas, por quê? Porque o diabo começa, só joguinho de palavra. Aí quando chega no final, e você também tem uma boca, uma língua nervosa, você também gosta, tem pessoas que gostam de lelelé, né?
e fica aqui. Aí a pessoa no final diz, não quero mais saber nada. Vai embora da minha casa. Sai daqui. E nunca mais quem sai de casa. Porque ela perdeu no diálogo. Entendeu? Perde no diálogo. Não adianta. É desse jeito. É assim que funciona. É desta forma que funciona. Agora, quando a gente volta para esse contexto de Hebreus 12, a gente vê que tem uma testemunha dos heróis da fé, sabe? Aqueles que mentiram, aquela que foi prostituta, sabe? Aqueles que fizeram de tudo, mas também erraram, aqueles que tomaram porre, mas também errou, mas também Deus chegou e tomou na vida dele. A Bíblia diz que todos eles estão assim, não para não, porque eu morri, eu sofri, fui perseguido, fui humilhado, mas não entreguei a minha vida. Continua, vocês estão fazendo história, vocês estão marcando o tempo de vocês. Olha para a gente, viu que a gente sofreu, olha o que a gente passou, mas nós não desistimos. Agora vocês têm a própria revelação de Deus, embora vocês são templo do Espírito Santo. Não pare, não desista. Não se afaste, porque eu costumo dizer, irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Vai chegar uma hora que ele vai entrar na jugular, vai apertar o pescocinho mesmo, e você vai saber que precisa voltar aos passos do Senhor. Aí ele diz assim, olha, essas nuvens de testemunhas estão te olhando e te incentivando. Portanto, deixa os embaraços. E aqui eu vou falar um pouco de embaraço bem rápido. Irmãos, tem crente embaraçado demais. Pelo amor de Deus. Já tem que parar de se envolver em embaraço. Começa a acertar a vida de baixo para cima. Não acerta a vida de cima para baixo que você vai cair, vai se machucar. Sai dos embaraços. Sai do embaraço. Para de se envolver com pessoas que são embaraçadas. Porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes, irmãos, olha aqui, deixa eu dar um exemplo para você. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. É melhor andar numa multidão de duas pessoas, você e o Espírito Santo, do que andar numa multidão de gente que tem boca grande. Se envolver em problemas dos outros. Sabe, falar o que os outros falam. Salmos número 1 está dizendo isso para você. É só pegar o número de salmo e não vou ler aqui porque vai ficar distante. Você tem que meditar na palavra do Senhor. É melhor você ter uma casa vazia, você, seu marido, sua mulher e seus filhos, do que ter uma casa cheia, com problemas de começar a comentar e a sua casa virar um sucursal do inferno. Você sabia disso quando você abre a sua casa, que você enche a sua casa e a sua casa começa as pessoas a falar mal da vida dos outros, falar mal das coisas, sabe, a falar um monte de coisa. Você está abrindo porta para Satanás na sua casa? Claro que é. Só que a casa não é deles, a casa é sua. Você que permitiu, você é o sacerdote, você é a sacerdotisa da casa. Você abriu a porta e diz, entra a maldição. Eu estou te esperando, velho. Eu vou dançar uma valsinha à noite. O teu lar é o teu santuário. A tua casa é o teu santuário. Então cuide bem. Fuja do embaraço. Fuja dessas coisas. Quando vier alguém te oferecer alguma coisa com muita vantagem, irmãos, calma. Na vida com Cristo, eu não vi ninguém que Jesus ofereceu grande vantagem. Eu vi Jesus sempre mostrando, de pouco a pouco, o crescimento dos seus filhos. Sabe? As pessoas que querem enriquecer tão rapidamente. Entra na pirâmide. Quantos chegaram aqui dentro da igreja oferecendo pirâmide? Quantos? Quantos com uma embalagem diferente? Quantos? Chegaram para mim, se o senhor se envolver, o senhor leva a igreja. Eu digo, sai desse corpo que não te pertence, rapaz. Mas só que não é com essa linguagem. Uma linguagem, não, isso aqui, em um mês eu já ganhei $35 mil. Eu digo, gente, para me ganhar $35 mil eu tenho que trabalhar 200 anos. Não, mas senhor, não, aqui não. A porta que você entrou é a mesma porta que você vai sair em nome de Jesus. Aqui não é lugar disso. Faça lá fora. Quem aqui de dentro quiser se envolver lá fora, o problema é deles. Eles vão decidir, mas eu não conduzo o rebanho que Deus colocou na minha responsabilidade, que não é meu, eu tenho que dar conta na mão do diabo. De maneira nenhuma. Eu trabalho com pessoas, aliás, eu me dou com pessoas na academia do OMCA, pessoas americanas de muito tempo aqui.
E ele sempre vem aqui, eu estou vendendo essa mercadoria na online, essa mercadoria é bom para a saúde, é remédio para cá. Leva lá para a igreja. Eu digo, não. Você vai fazer o bem, não. Compra isso aqui. Um deles estava vendendo uma pastilhazinha para botar no tanque de gasolina, faz o tanque gastar menos gasolina. Eu digo, agora até meu tanque de gasolina vai ter que tomar remédio igual eu. Ele é para beber menos. E eu é para não beber nada. Eu digo, daqui a pouco tem que comprar remédio para 2. Né? Daqui a pouco tem que fazer uma consulta médica para 2. Para mim, meu carro. Leva lá, bota lá na igreja. Não. Por quê? Eu digo, não, eu não. Por que não? Por que não? Não, eu não levo nada para a igreja para venda. Sabe por quê? Porque vai que o velho põe lá, a pessoa põe a pastilha no carro. O carro teve infarto, morre de coração. De quem é a culpa? É do pastor, não é da pílula. Aí eu tenho que cantar aquela musiquinha. Pare de tomar a pílula. Lembra essa musiquinha? Quem é antigo conhece essa musiquinha, né? Ela não deixa o nosso filho nascer. Lembra essa música? Não é do seu tempo, não. É do tempo do Ademilson por aí. Eu sou o tempo que Xuxa era 18 anos de idade. Olha, ele escutou. Ele não ia nem escutar, ele já escutou o que eu falei. Eu vi lá. Deixa o embaraço. Deixa o embaraço. A segunda receita que ele diz, que ele deixa, ele fala assim, extermine, deixa todo o peso, sabe? Tira todo o peso da sua vida. Irmão, olha, cego não guia cego. Ouviu? Cego não guia cego. Se você está passando por problemas ou problema, e está difícil de resolver o seu problema junto com Deus, não absorva o problema de ninguém mais. Porque eu conheço umas pessoas, esse negócio de orar pelos outros. Eu já vi mulher de oração, de Deus abrir o céu. Eu nunca vi o céu à terra, mas ela via. Os anjos era íntimo. Os anjos, sabe, era elevador, um prédio, não sei quantos andares. Subia e descia, eu nunca via um. Tá? E a Bíblia diz, os anjos, eles são cooperadores de Deus, cooperadores vindos de Deus para a nossa salvação. Os anjos estão no mundo espiritual para nos servir, amando de Deus. É Bíblia, está na Bíblia. Mas eu nunca vi eles. Eu posso ver na forma de seres humanos. Uma pessoa aparecer, nos ajudar, é o anjo. A gente tem uma forma de dizer, foi um anjo de Deus que apareceu, né? Acho que é a Tifania. É Tifania, não? Teofania, isso mesmo. Quando ele se incorpora ou ele toma lugar de pessoas para poder nos ajudar. Teofania, é isso mesmo. Obrigado, irmão. Agora, oravam tanto pelos outros, jejuavam. Eu já vi gente, olha, essas pessoas eu vi elas jejuando, que elas passavam mal no trabalho, quando eu trabalhava, passavam mal, vomitavam, porque estavam jejuando, já estava saindo aquela coisa verde dentro dela, jejuando para os outros, e os filhos na boca do diabo lá na rua. A filha à noite não dormia mais em casa. O filho era um pouco mais devagar, mas o negócio estava acabando com a família e eles orando e jejuando para os outros. Não ponha na sua mochila peso dos outros. Você já tem uma pedra na sua mochila. Mas Deus me chamou para servir. Se cuide primeiro. Um fraco não consegue levantar o outro. Você tem que amar o seu próximo. É verdade. É muito bom. Essa frase eu acho ótima. Tem gente que usa para tudo. Tem que amar o seu próximo. Mas complete a frase. Amar o seu próximo como a si mesmo. Se ame, meu filho. Sabe? Se ame primeiro. Se cuide primeiro. Se fortaleça, depois ajude os outros. Sabe? Não esvazie a sua despensa para dar tudo para os outros e você vai passar fome. É isso que o autor vai dizendo. Ei, vocês estão fazendo, pegando os problemas dos outros, colocando na sua mochila e carregando peso. Peso da lei, peso da tristeza, peso do problema, colocando peso. Vocês não vão terminar a caminhada.
Irmãos, eu vejo pessoas, sabe, que ligam para mim, choram dos seus problemas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer. E eu escuto porque eu sou educado. É melhor escutar do que ser um surdo, não é verdade? Porque tem uns que é melhor escutar do que ser surdo. Porque não fazem nada depois daquilo. Não mudam nada. Apenas põe o peso do lado. Mas depois tem que pegar a mochila, botar nas costas e carregar peso. Eu fiquei com pena de Cídia, porque a gente foi viajar e ela leva a Camila também levou, a bolsa da Camila de mão dessa vez. Digo, Jesus, É mesmo aqui da deve outra? ter a vara de Arão, o maná, os bichos batado na mesa do sacrifício, né, o tabernáculo desmontado ali dentro da bolsa. E da Cília está de mão. Eu estou chamando para você, está de mão. Aquela que você carrega e põe no bolso. A da Cília era um backpack. Sabe aquela mochila? Quando eu falei, vamos trocar, diz que eu ponho a mochila, eu ponho isso na minha mala, eu vi o peso. Digo, não, estamos de volta, eu não mando meu joelho, não deixa. Não, meu filho, dono do defunto carrega na cabeça. O quanto é difícil, porque nós deixamos o carro no terminal 5, acho que foi 5, né? Deixamos no terminal, que é o longo termo, né, de estacionamento, deixamos, saímos do carro, entramos no trem, sai do trem lá no terminal do aeroporto onde vai pegar o avião, aí faz o check-in, anda para entrar no avião. Só que anda. O caminho é longo, tanto é longo que tem aquelas esteiras que você trepa em cima, que ela vai te levando, aí você anda um pouquinho. Foram 3 esteiras e mais para andar, e aquilo nas costas. Aí eu fico pensando, irmão, tem gente no mundo espiritual do mesmo jeito. Tem gente que está caminhando a sua vida difícil, carregando o seu próprio peso e ainda absorve dos outros. Coloca sobre si a responsabilidade dos outros. É projeto dos outros que a gente mete a mão para poder ajudar. Se dá mal. É orar pelos outros que Deus está tratando com elas. A gente quer botar a mão para poder resolver. A gente ocupa peso nas nossas costas. E uma série de coisas que a gente vai colocando na nossa mochila e a gente vai ficando pesado. Difícil chegar no final. Nós estamos, olha, a vida com Deus, o autor já diz, é uma caminhada que a gente tem que chegar, irmão. Lembra daquele barco que Jonas estava? Quando começou a tempestade criada por Deus, o que os homens precisavam fazer primeiro? A se livrar do peso. Então, se você está numa caminhada, está tendo tribulação, está tendo, sabe, balanço, está difícil, começa a liberar peso. Vai tirando na vida o que é ruim, para poder você chegar no final. É melhor você chegar no final espumando do que não chegar. Porque aqueles problemas que são dos outros, os donos deles não vão vir para te ajudar. Você está sozinho no carregar o peso da mala, o peso da bolsa. Tira isso da sua vida. É isso que o autor vai dizer aos Hebreus. Para de você assumir o problema dos outros. O peso não é peso do pecado, é peso de problemas. É peso de trazer a lei de Moisés para dentro de uma lei que hoje em dia te torna livre. Porque Jesus disse, na sua caminhada, né? O próprio Senhor escreveu para nós, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Não é necessário você carregar a cruz. A cruz já foi carregada. Não é necessário mais você crucificar. Porque quem tinha que ser crucificado já foi crucificado. Você está entendendo? Porque senão você absorve o peso dos outros. Você tem que deixar de lado, irmão. Quando você estiver bem, você ajuda alguém. Mas não está bem, cuida de você primeiro. Sabe? Você tem 2 filhos dentro de casa, 1 filho, 3, 10 filhos dentro de casa. Todo mundo com saúde, aí você pega o filho da vizinha que está doente, enfia lá no meio. Todo mundo fica ruim igual a ele. Para quê? Para não dormir à noite. Então é hora da gente pensar nisso, porque senão a gente vai desistir, a gente vai regredir, a gente não vai aguentar. Regredir, jamais. Tira isso da sua vida. E o terceiro e último ponto que ele diz é o pecado. O pecado, irmão, foge de qualquer comentário. Você peca? Parabéns. Eu também peco, parabéns. Mas o problema não é pecado. Com Cristo, o problema não é pecado. Com Cristo, o problema é viver no pecado. Viver pecando. Porque pecar, ele sabe que a gente peca.
Agora, viver no pecado. Você quer ver um exemplo que Jesus deixou? Todas as pessoas que Jesus chegava, estava em pecado, que Jesus dizia assim para ela: você está perdoado. Agora, Jesus dizia para ele: agora vai e não. Então, viver pecando que é o problema com Jesus. Pecar, você vai pecar. Agora, uma coisa eu digo: por mais que seja triste a sua caminhada, difícil, por mais que a sua caminhada seja pesada, por mais que na sua caminhada você esteja sozinho, por mais que na sua caminhada você tenha sido humilhado, enganado, sabe? As pessoas se desfizeram de você, as pessoas começaram a dizer nomes para você, te dando título de derrotados, derrotadas. Olha, o que os outros pensam de você não interessa. O que interessa é o que Deus fala de você. O que os outros pensam de você não interessa. O que interessa é o que Deus pensa de você. Porque é Ele que te sustenta. É Ele que te segura, é Ele que te guarda, é Ele que te ajuda. É isso que faz diferença. Porque senão você vai regredir. Você vai regredir. E você também vai abandonar a Cristo, como muitos abandonaram. É isso que o autor dos Hebreus disse para nós, naquela época, e para nós hoje. Não abra mão de maneira alguma. Por quê? Porque você sabe que Ele é o seu Senhor. É Ele que te dá a sua posição. Não jogue fora o sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Jesus não abriu mão por causa de você. Apesar de Jesus carregar na sua mochila todos os seus pecados e os meus, os nossos, Ele carregou tudo sobre Ele. Jesus era um homem que não tinha aparência. Isaías já dizia isso. Mas ele nunca se importou com isso. A beleza do nosso Senhor não está na face do nosso Senhor. Mas a beleza do nosso Senhor está na santidade do nosso Senhor. Aquele que um dia viu Ele triste. Aquele que um dia viu Ele totalmente como humilde, simples. Porque o que esperavam de Jesus não era da forma que Ele veio. O que esperavam de Jesus é da forma que Ele vai vir agora. É isso que os judeus, é isso que os hebreus não aceitavam naquela época, e não aceitam, porque esperavam que o Messias vinha como rei, e Ele não veio como rei, Ele veio como um homem simples, nasceu do nosso meio, comeu o que nós comemos, sofreu o que nós sofremos, passou pelo que nós passamos, mas venceu o que nós não vencemos ainda, mas vencemos depois da morte dele. Porque a Bíblia diz lá em Filipenses que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E que, na verdade, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Porque é Ele que venceu por nós. Então, tudo que tinha que ser feito já foi feito. Tudo que foi prometido já foi prometido. Tudo que já foi estabilizado, já foi estabilizado. Tudo que foi herdado, já foi herdado. Está tudo esperando a gente se encontrar com Ele. Mas desde já nós estamos registrados no livro da vida. O que irrita o diabo é justamente isso. Ele não consegue colocar o nome dele no livro da vida. Por quê? Porque ele já foi julgado e já foi condenado. O fim dele já foi determinado. Mas aqueles que eram para morrer do fim determinado de tristeza, de escuridão, de sofrimento, Jesus um dia apareceu, mudou, nos escolheu, morreu por nós e nos fez livre, verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Vamos orar nessa manhã. Nós vamos declarar que Ele nos ama. Nós vamos declarar que Ele tem orgulho de nós. Nós não vamos regredir, nós não vamos desistir, nós não vamos dar um passo atrás. Sabe por quê? Porque com Jesus, o nosso caminho, o nosso alvo é Ele. A gente não vai se distanciar dele. Feche os seus olhos, fica de pé nesse momento. Daqui a pouco a gente já vai entrar na ceia do Senhor. Pode liberar para mim. Isso. Já deixei o fogo certinho. Não, tá bom. Volta lá atrás. Deixa lá. Eu voltei, mas você voltou. Isso, do início. Do início que é bom. Difícil.
Quantos conhecem esse louvor? Quantos conhecem esse louvor? Então vamos cantar nesta manhã, com os olhos bem voltados para Cristo Jesus, porque Ele te amou primeiro e te escolheu. Aleluia! Feche os seus olhos, bote a mão no seu coração, diga assim: eu amo Jesus, eu te amo, Jesus, eu não abro mão do Senhor na minha vida. Regredir, irmão, jamais. Porque o que está preparado para mim e para você é o melhor. E com Jesus não é o começo, mas com Jesus é o final. E nós temos um ponto de parada no final. O nosso ponto de parada é no céu, no Senhor. Aleluia. Isso. Joga um pouquinho mais alto para mim. Feche meus olhos. Ao vento de sua misericórdia. Oh Deus! Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Aquilo que você não viu, aquilo que não chegou aos seus olhos, seus ouvidos, são as coisas preparadas para a sua vida. Não tem nada em mim que possa ser visto por Cristo, dizer assim: Ele merece. Por mais que você se esforce, não tem como merecer. Mas a Bíblia diz que Ele amou de graça. Ele olhou para você, olhou para mim e disse: é esse, é essa igreja que eu quero, é esse povo que eu quero, é esse povo que eu quero. E eu vou pagar o preço disso. Vou pagar, vou entregar a minha vida, 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 De sua misericórdia. te amar, Jesus. Então de repente não vejo mais minhas aflições, Te amar, eu só Jesus. vejo a glória. É o ponto forte da nossa vida. Por mais que esteja, Senhor, nos empurrando para lugares diferentes, nós queremos declarar nessa manhã: regredir jamais, Senhor, regredir jamais, jamais, voltar ao passado jamais. Nos ajuda, Senhor, a lutar nas nossas lutas internas, nos ajuda a lutar nas nossas lutas pessoais. É na hora daquilo que a gente não quer fazer, a gente termina fazendo, Senhor, o que não te agrada. É nessa hora que nós carecemos do teu amor. Oh, Senhor, não olhe para nós com a tua justiça, que seremos, meu Pai, exterminados. Mas olhe para nós com a tua misericórdia sempre. Oh, Deus, obrigado por essa manhã gostosa, a tua presença. Te amar a nossa vida, te servir a nossa vida, te dirigir a cada um de nós, o Senhor cresce em nós a cada dia, que os nossos atos sejam as palavras de diferença na nossa vida. Oh, aleluia! Aleluia! Nosso galardão, Somos pequenos diante do Senhor. nos atrai a redenção, se Estamos, Senhor. oceano, Pensando que estamos o Senhor nos ouve, mas o Senhor cuida separadamente de cada um de nós. Obrigado pelos teus olhos de paz. Obrigado pelos teus olhos de amor. Oh, aleluia! Aleluia! Oi, me ama. Declare. Declare nesta manhã, Ele me ama. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Ora!
Só o amor de Deus pode nos consolar. Tem um momento da nossa vida, irmão, que nem família consegue nos trazer alegria. A gente não consegue enxergar o amor de nada. Não é o suficiente. Tem um momento que a gente se pega tão sozinho no meio de tanta gente, que nada preenche o nosso coração. Mas quando a gente é tocado pela presença de Deus, a gente não sente mais falta de nada. De nada. Sinceramente, de nada. Quando Deus fala conosco, só uma palavrinha à toa, na nossa situação que estamos passando de momento, uma resposta de Deus nos traz uma alegria tão grande, porque a gente sabe que Ele está cuidando de nós. Isso tudo porque Ele nos ama. E como eu disse dessa manhã, o amor de Deus por Cristo como Filho é o mesmo amor que Ele tem por nós. Palavra do Senhor, Romanos 5:8, se eu não me engano, fala sobre isso. O mesmo amor. Irmãos, eu não sei como é o céu. Eu nunca tive visão do céu. Já tive outras visões que eu não vou dizer porque não agrada, não vai edificar nada. Mas visão do céu não tem. Nós conhecendo Deus do jeito que a gente conhece, só pode ser muito, muito boa que nos espera. E Jesus está voltando, irmão, muito perto. Ai, como a gente está saindo da nossa razão, da nossa base de expectar isso. A gente está deixando de pensar nisso no dia a dia que Jesus está voltando. A gente só pensa quando alguém fala porque aconteceu algo muito triste no mundo, muito absurdo. Jesus está voltando. Nós estamos a ponto de estourar uma guerra mundial feia. E tudo indica que vai ser no Oriente Médio de novo, onde tudo começou. Um vírus letal chegando aí. Espero que não chegue aqui. Está acabando com muita gente na Índia. Letal, mais letal do que o Covid. Isso tudo não é para assustar. Isso tudo é para dizer para você que o Apocalipse está acontecendo. Só que o Apocalipse não pode te assustar nem a mim. Ele não veio para assustar. Ele veio para dizer assim, olha, aquilo que Jesus prometeu está acontecendo, nós vamos embora. Sabe, o Apocalipse veio para dizer assim, olha, nós temos uma promessa, temos um lugar guardado para nós e Jesus vai nos pegar. Então a gente tem que estar alegre, mas guardar os mandamentos do Pai. Não voltar atrás. Quando você estiver no meio de problema, a cabeça pegando fogo de problema para resolver, as coisas acontecendo dentro de casa, na família, no trabalho, seja onde for, para! 5 minutos, para! E diga assim, Jesus está voltando. E Ele me ama. Você vai mudar o cenário da história. Você vai mudar o cenário da história. Eu tenho certeza. Porque tem gente aqui dentro, como eu posso dizer, que chegou um momento na hora que a gente olhar para o problema e dizer, não tem solução. E a solução surgiu de um lugar que a gente não esperava, jamais esperava. Surgiu a solução e a gente foi abrangido, talvez não da forma que a gente esperava, mas de uma forma ou de outra, a provisão surgiu. Lembra, uma coisa eu vou te dizer, Deus vai prover o pão de cada dia na sua casa, todos os dias, mas você vai ter o suficiente para comer, viver tranquilamente, porque Deus faz isso, é a promessa de Deus. Não adianta dizer que isso é revelação, não, isso é a promessa de Deus. Mas uma coisa eu te digo, não se distancie de Deus. Firme. Sabe, firme no Senhor. Vocês vão se deparar com líderes mundiais religiosos desistindo de muita coisa. Nas nossas denominações, nas nossas igrejas, nas outras denominações, nas outras igrejas, mas não se desespere. Você não segue a homem, você segue a Deus. Se eu cair,
Não se desespere. Continue fiel a Deus. Porque é eu que caí, não você. Eu não posso conduzir você a Cristo. Eu posso orientar você a Cristo. Nós somos seres humanos. Que cai o mundo, mas você não vai cair. Fique em Cristo Jesus. Não abra mão de Jesus. Quando tudo estiver mal, não abra mão de Jesus. Quando tudo estiver bem, não abra mão de Jesus. Firme nas promessas do Senhor. Porque tudo que você possa desfrutar de melhor nessa terra só vai te proporcionar uma felicidade momentânea. Mas aquela que você vai te fazer gargalhar eternamente está vindo aí, que é Cristo Jesus. Promessa de vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que Deus possa fortalecer a nossa alma nesta manhã. Em nome de Jesus, você pode se assentar nesse momento. Em Cristo Jesus, nós vamos passar para o momento de ceia. Eu gostaria de chamar as irmãs que estão ali embaixo.